E uma notícia que saiu aí na grande imprensa pegou esse pessoal de surpresa, que é a notícia de que até o Arthur Lira já está a favor de um plano do Lula para usar a CPMI para caçar todos esses deputados bolsonaristas que de alguma forma incentivaram ou ajudaram, participaram ou financiaram ou organizaram a tentativa de golpe de Estado, os atos terroristas do dia 1º de janeiro. Ó, primeiro eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, e se você é inscrito, que veja se o YouTube não tirou a sua inscrição, porque o YouTube tá fazendo isso e tirando a inscrição de algumas pessoas. Então, vê aí se a sua continua ou não, e se continuar, deixa o like, deixa o seu comentário. Ó, vamos falar agora do que tá acontecendo. Pânico total. Eu fui agora, 2 minutos atrás, eu fui nas redes sociais dos principais deputados bolsonaristas que estavam, deputados e deputadas, que estavam ali pressionando muito, principalmente nos dias 18 e 19 de abril, pela abertura da CPMI. Um deles, o Nicolas Ferreira, ele gravou mais de 10 vídeos no dia 19. Ele chegou, tem uma foto dele com uma papelada grandona assim, falando: olha, estou aqui com 150 requerimentos, é o kit obstrução. Se o Rodrigo Pacheco diz que o regimento permite que ele não precise instalar a CPMI agora, então eu vou usar o regimento também para obstruir todos os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Disse Nicolas Ferreira, todo bravo, irritado. Olha, mais de 20 deputados bolsonaristas, disseram cerca de 30 parlamentares, mas tinha menos, uns 23, 24, ficaram atrás da sala. O Rodrigo Pacheco fica numa sala, na antessala dele, não é nem a antessala, é a pós-sala dele, esperando o Rodrigo Pacheco, que estava numa reunião com líderes partidários, e pressionando ali, fazendo lá um escarcéu, fazendo lives para pressioná-lo pela CPMI. Ok. Faz 48 horas. Nenhum desses deputados cita a palavra CPMI. Nada, nada, nada. A única que fez um post, que eu citei aqui num vídeo de hoje de manhã, e esse post já tá fazendo aí 48 horas, foi a Carla Zambelli. A única, era um post para reclamar que o Renan Calheiros seria o presidente da CPMI. Aí eu te pergunto, comenta aí, você quer ver o Renan Calheiros presidente da CPMI? Sim ou não? Pois bem, o André Fernandes também fez um post que já passa de 48 horas, em que ele nem cita a CPMI. Ele faz um vídeo dizendo: querem me destruir. Aí ele se defende da acusação de que estava sendo investigado pelo Alexandre de Moraes, o que não é acusação, é a verdade, ele está sendo investigado. E no final do vídeo ele diz: olha, o governo não queria essa CPMI e agora que vai ter CPMI, eles querem tomar o controle disso tudo. Mas é óbvio, né? O deputado é burro, ele achou que o governo ia fazer o quê? Ia deixar só ter bolsonarista na CPMI e eles imporem a versão dos fatos deles. Não, a versão mentirosa dos fatos, a narrativa deles, né? Porque a versão deles não tem fatos, tem narrativa apenas. Pois bem, não. E aí o que aconteceu é o seguinte: o Lula começou a articular, e olha que o Lula tá em Portugal, hein? O Lula em Portugal conseguiu 32 bilhões de reais em investimentos, 2 empresas portuguesas, uma é espanhola, mas fechou com o Lula lá em Portugal. 2 empresas do setor energético vão investir 32 bilhões no Brasil. Então o Brasil vai ser a potência do setor energético. O que eu tô pensando é o seguinte: o Lula tá tentando, só para que você saiba aí o panorama que tá, o Lula tá tentando desprivatizar ou reestatizar a Eletrobras. Se ele não conseguir, a tendência é que ele abra a concorrência para que você possa ter energia elétrica da sua casa de qualquer empresa que você queira. Aí, tendo concorrência, perde o monopólio, aí vai cair o preço, vai ser obrigado a cair o preço. É isso que está se desenhando aí. Pois bem, a mídia só falou de gravata, de Janja, tudo mais. Mas lá de Portugal, o Lula, ele conseguiu articular com o Arthur Lira. Ele usou o Alexandre Padilha, que é o ministro da articulação, e o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Então os dois, junto com o Lula, articularam, e o que ficou decidido é o seguinte: tendo CPMI, essa CPMI vai expor os deputados bolsonaristas que incentivaram o golpe de Estado. E aí, são os que eu chequei as redes sociais, que os outros não falavam tanto de CPMI. Também estão em silêncio. Então, a base bolsonarista inteira está em silêncio. Mas eu citei os 5 principais. A Carla Zambelli, a Bia Kicis. Aqui a Bia Kicis eu não consegui citar. Então, se alguém quiser, veja lá se ela publicou. Eu acredito que não, porque ontem, quando eu a expus no Twitter falando tá aí em silêncio sobre o CPMI, ela me bloqueou. Então eu não consigo ver a Bia Kicis se ela publicou não, mas Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, André Fernandes e Gustavo Guerra estão 48 horas assim, não existe mais CPMI.
Para eles, não faz mais parte do vocabulário deles. Eu acho, aí eu não fui, porque é muita coisa de fascista para ficar lendo, mas acredito eu que seja a primeira vez em mais de um mês que eles ficam 48 horas sem falar de CPMI. É a primeira vez, porque eles só falavam disso. Podiam falar de outras coisas, mas sempre tinha uma publicação ali sobre a CPMI, cobrando o Rodrigo Pacheco, subiam hashtag no Twitter, aí colocavam, mobilizavam o pessoal no Instagram para comentar nas publicações do Rodrigo Pacheco. Pois bem, agora não. Agora parou tudo, porque esses são exatamente os primeiros que vão perder o mandato. E aí tem uma coisa que eu tenho que te lembrar. O Daniel Silveira, lembra quando ele foi preso? Você lembra o dia da prisão dele? Eu lembro porque é fácil de lembrar. Ele foi preso no dia 1º de fevereiro. Sabe por que é fácil de lembrar? Porque foi o dia que os novos deputados e senadores que ganharam a última eleição tomaram posse. E aí, os deputados e senadores que foram eleitos em 2018 perderam oficialmente o mandato. Foi no dia 1º de fevereiro. Nesse mesmo dia, às 6 da manhã, a Polícia Federal já estava batendo na porta do Daniel Silveira e o prendendo. Por quê? Porque se o Alexandre de Moraes determinasse a prisão do Daniel Silveira um dia antes, no dia 31 de janeiro, o que acontece é que ele era deputado federal. E aí ele sendo deputado federal, obviamente, não seria mais um dia depois, mas ficaria uma coisa de que, olha, o STF está mandando prender um deputado. Aí a Câmara dos Deputados tem que votar para avalizar essa prisão ou não, para ver se autoriza a prisão ou não. A Câmara pode falar não, solte. E aí o STF é obrigado a soltar. Então tem sempre uma coisa política quando um deputado ou senador vai ser preso. Aqui um parênteses, deixa eu fazer um parênteses. Quando era para prender senador do PT, que inclusive era inocente, viu? Foi inocentado, que era o Delcídio do Amaral, aí não teve problema nenhum, viu? A Polícia Federal entrou lá no Senado, prendeu o cara, fez lá uma batida no gabinete dele, não encontraram nada, forçaram ele a fazer delação sem provas para ver se era solto, tudo mais, e no fim ele foi inocentado de absolutamente tudo. Mas quando não é com trompetista, aí é uma coisa política, aí tem que ter, não sei o que, é sempre assim. O que acontece é o seguinte, eu falei aqui algumas vezes, o plano para prender Carla Zambelli, Nicolas, esse pessoal todo aí, primeiro eles vão perder o mandato. Seja via TSE, seja agora, tem possibilidade, via Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, porque o Arthur Lira está de boa vontade nesse caso aí, segundo gente do governo Lula, vazou aí para a imprensa. Tem uma boa vontade do Arthur Lira, ele já acertou com o Lula que, ok, vamos usar o Conselho de Ética, quem realmente aí for exposto que incentivou esses atos vai perder o mandato, ponto, né? Acabou. Eles não queriam CPMI, vai ter CPMI e vai ter perda de mandato. Ok, eles perdendo o mandato, eu vou falar... O Alexandre de Moraes vai decretar a prisão deles no dia seguinte, no mesmo dia vai ser decretada a prisão. Carla Zambelli perdeu o mandato, olha, numa quinta-feira, às 18 horas e 35 minutos. Olha, o Alexandre de Moraes já deve estar com o documento prisão da Carla Zambelli.doc lá do Word. Ele só clica 2 vezes e clica imprimir. É só isso que precisa. Aí ele assina. Hoje em dia nem assina, assina digitalmente. Pronto, ele já manda prender. Vai sair 2 minutos depois a ordem de prisão da Carla Zambelli. Viu? Fique sabendo. Agora, Nicolas, esses outros, a mesma coisa. Então a situação deles está muito, mas muito difícil. Alguns podem falar, Thiago, que ele não mandou prender, por exemplo, o Nicolas antes, que ele já tinha sido eleito deputado, ia de novo ter esse componente aí político. Agora, a situação dele está feia e por isso eles foram avisados, deu ruim. Eles não sabem mais o que fazer, tá uma pressão muito grande de militares para que esses deputados bolsonaristas eles retirem as assinaturas ou comecem a articular para que não tenha CPMI. O gado bolsonarista vai ficar em parafuso, o gado bolsonarista já está em parafuso. Eu vejo os comentários nas minhas publicações nas redes sociais, no Instagram não muito, eu vejo os comentários, mas não tem muito bolsonarista. Mas no Twitter tem muito bolsominion, muito bolsominion. E eu vejo o termômetro, sumiram, desapareceram. Ou seja, quem tá lá, para quem não sabe, os robôs deles, se chama Fazenda de Robôs, funciona assim, é um humano que controla 30, 40, 50 contas semi-automatizadas da rede social. Então esse pessoal que controla os robôs bolsonaristas, pelo visto, e também as pessoas reais, pelo visto, falaram, melhor não falar muito de CPMI não, melhor a gente não comentar em publicações sobre o assunto.
vão convocar a esposa do general Vilas Boas. Você já viu a situação que está o general Vilas Boas? Ele tem uma... Eu não leio muito sobre vida de fascista, mas ele tem uma doença rara, ele tá difícil a situação dele, física. E imagina agora a mulher dele a esposa dele sendo exposta aí na CPMI para o Brasil inteiro, sendo exposta como criminosa, incentivadora de atos terroristas, tudo mais. Acho que tá como a situação do Vilas Boas e dos outros militares, que eles são assim, ó. Na hora que eles são uma ditadura, torturam, matam, estupram, sequestram, fazem todas as atrocidades possíveis, ok. Na hora que tem um deles que tá doente, o cara ganha uma nota, uma aposentadoria gigantesca, tem esse general, foi comandante do exército e tudo mais. Tá doente, fora os bônus milionários que eles têm. Tá doente e tudo mais, aí eles ficam com pena. Ai, coitado do general Vilas Boas. Nossa, vão expor uma senhora de idade que é a esposa dele. É assim. Aí eles ficam desesperados. Aí a pressão sobre os bolsonaristas para não ter CPMI é maior. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!